Vamos dar as boas-vindas à sessão orçamentar para a igualdade da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Vamos iniciar a mesa redonda com moderação do Dr. Luís Marvão, da SIG, e o painel vai contar também com a doutora Ana Martinho Fernandes e com a diretora de Serviços de Apoio à Estratégia e Planeamento da SIG e com a doutora Ana Sofia Fernandes, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Dr. Luís Marvão, pode começar. Muito bom dia a todas e a todas. Uma saudação também àqueles e àquelas que nos estão a ouvir à distância. Não é? Orçamentar para a igualdade, portanto, é uma questão que está na ordem do dia. Nós esperamos que, não obstante as pessoas estarem a assistir à distância, que esta sessão possa ser participada. Voltando ao enquadramento inicial, como eu disse há pouco, os orçamentos com perspectiva de género, sensíveis aos géneros, estão na ordem do dia. O orçamento é um instrumento estruturante das políticas públicas. Ao nível importa, por isso, ter em consideração o seu impacto nos diferentes grupos da população, nomeadamente ao nível dos homens, das diferenças, das desigualdades que persistem entre mulheres e homens. A prática de construção de orçamentos, as iniciativas de construção, não são novas. Existem iniciativas destas na Europa desde a década de 80 do século passado. Por isso importa refletir sobre as experiências que nos estão alheias de fora e procurar incorporá-las na nossa. No caso português, houve um esforço de impulsionar orçamentos sensíveis ao género através da mudança das leis do Orçamento de Estado, começou em 2019. Agora, com a Lei do Orçamento de Estado de 2021, reforçou-se esta perspectiva de género, identificando programas, atividades e medidas a submeter ao respectivo impacto na concretização da igualdade entre homens e mulheres, e há um reforço das orientações para os diversos organismos da administração pública efetuarem a desagregação da informação das suas medidas e programas por sexo, não é? Para percebermos o seu impacto dos diferentes organismos na igualdade entre mulheres e homens. Sem mais, passaria, portanto, a apresentar as convidadas, as nossas conferencistas, desta primeira mesa. Tenho aqui à minha direita Ana Fernandes Martinho, que é diretora de Serviços de Apoio à Estratégia de Planeamento da Comissão para a Igualdade de Género. Portanto, tem experiência em planeamento, em estudos na área do emprego, diálogo social, formação profissional e tem trabalhado internamente as questões do planeamento dos dados ao nível da informação estatística e também as questões dos orçamentos de género. É licenciada em Estatística. Passaria agora a apresentar a segunda oradora, mais à direita ainda, Ana Fernandes, que é Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Para além do cargo que exerce, tem uma longa experiência internacional, faz parte do lobby Europeu das Mulheres, que é a maior plataforma de combate pelos direitos das mulheres na Europa. Tem uma longa experiência, portanto, internacional, e é licenciada em Relações Internacionais. Passaríamos agora, então, às intervenções e eu começaria pela pessoa que está mais à minha direita. Neste caso é a Ana Fernandes. E porquê? Perguntava-lhe como podemos facilitar e impulsionar o processo de orçamentação com perspectiva de género e que experiências e que inspiração podemos retirar da forma como se olham estas questões lá fora, quer ao nível da Comissão Europeia, quer ao nível dos Estados-membros. Muito bem. Creio que não preciso do microfone. Então, muito boa tarde, muito bom dia ainda a todas e a todos as pessoas que nos estão a ver aqui e online. É com muito prazer que estou aqui nesta sessão com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, nesta que é a ESG Week 2022, a primeira em Portugal, tanto quanto sabemos, e esperemos que continue nos próximos anos. Enquanto Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres,
nós, sendo a maior organização de associações de direitos humanos das mulheres e igualdade entre mulheres e homens, naturalmente temos um interesse particular sobre estas matérias, porque os direitos, os recursos e o poder estão desigualmente distribuídos em todas as sociedades e também na nossa. E, portanto, os recursos orçamentais, naturalmente, também estão desigualmente distribuídos. E, portanto, um Estado como o português, que se identifica com os referenciais de direitos humanos internacionais, desde logo a Convenção sobre todas as formas de discriminação contra as mulheres das Nações Unidas, que é um Estado que, de facto, segue referenciais programáticos internacionais, como a Plataforma de Ação de Pequim, como também os ODS, naturalmente tem que ter aqui um papel e uma intervenção mais significativa. Nós alertámos, em termos internacionais, sobre a situação em Portugal em 2015, precisamente no quadro da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, onde estar recordadas e recordados na altura que Portugal vivia uma crise significativa, que afetava desmesuradamente as mulheres e as raparigas, os seus direitos económicos e sociais, na sequência da crise europeia que nos afetou em Portugal e também das políticas de austeridade que na altura tinham sido implementadas. Na sequência do alerta internacional que fizemos, de facto, a Convenção CEDAW das Nações Unidas fez uma recomendação muito forte ao Estado português, que foi precisamente de encetar orçamentos com a perspectiva de género, sensíveis ao género, ou seja, orçamentos que potenciam a igualdade entre mulheres e homens na prática, porque nós queremos, além dos direitos, também as oportunidades, mas acima de tudo os resultados na prática, não é? E, portanto, como sabemos que a sociedade estruturalmente é desigual, porque o modelo económico subjacente não tem em consideração dimensões que afetam mais as raparigas e têm impacto nesse modelo económico, designadamente as questões do tempo das mulheres, que é diferente do tempo dos homens e que remete para as questões do trabalho não pago e doméstico, e que sabemos que, se não existir, toda a sociedade para. Aliás, vimos isso claramente neste contexto da pandemia, quando tudo fechou, até poderiam haver profissões que teriam desaparecido e não dávamos pela falta delas, mas, na verdade, se não houvesse este trabalho não pago, doméstico, significativamente exercido pelas mulheres, tanto em casa como nos setores da saúde e dos cuidados no chamado mercado de trabalho, a sociedade tinha parado. Portanto, há aqui um valor económico subjacente que não tem sido visibilizado, não tem sido considerado e que, na verdade, é uma questão essencial para trabalhar orçamentos com perspectiva de género e orçamentos sensíveis ao género. E, portanto, nessa altura, o Estado português iniciou um projeto piloto em 2018, um projeto piloto que teve, efetivamente, aqui a participação dos organismos da administração pública, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e da Direção-Geral do Orçamento, e que politicamente foi gerido pela então Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e pelo então Secretário de Estado do Orçamento, que mais tarde veio a ser Ministro das Finanças, mas que também neste governo já não é. Portanto, sabem a quem me estou a referir. Portanto, politicamente e organicamente, estas eram as entidades que avançaram com o projeto piloto. O governo português pediu à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres que fornecesse a assistência técnica para este projeto piloto. E, portanto, é assim que a plataforma surge, a trabalhar com a SIG, a trabalhar com a DGO, na criação e na implementação do projeto piloto sobre orçamentos sensíveis ao género no Orçamento do Estado. E eu agora vou passar um PowerPoint, muito rapidamente, só para vos dar algumas ideias. Eu acho que é importante, primeiro, assentarmos alguns conceitos. O que é isto dos orçamentos com perspectiva de género? O que são, como funcionam e quais os elementos relevantes. Portanto, como eu dizia, em todas as sociedades, o acesso a direitos, recursos e poder desigualmente distribuídos e, em todas elas, esmagadoramente, essa desigualdade, essa distribuição é mais favorável aos homens do que às mulheres. Ora, nós sabemos que os orçamentos não são neutros, precisamente, e não são meros orçamentos, não são meros documentos técnicos, eles refletem a postura, eles refletem as prioridades que, neste caso, o Governo tem relativamente à realização da igualdade entre mulheres e homens. Portanto, não são documentos técnicos, não são meros documentos com números, não. Eles são a base de algo que reflete as prioridades políticas. Portanto, ter ignorado até então
o impacto do orçamento é, efetivamente, não atender a um compromisso fundamental, constitucionalmente vertido, que é o da promoção da igualdade entre mulheres e homens. Ora bem, um orçamento com perspectiva de género avalia o contributo do orçamento público para a realização da igualdade entre mulheres e homens e vai identificar as implicações que as diferentes opções, tanto em termos de receita como de despesa pública, têm nas mulheres e nos homens, nas raparigas e nos rapazes, sabendo nós que o grupo mulheres não é homogéneo e que o grupo homens não é homogéneo. Portanto, há a variável estrutural subjacente à organização social com base no sexo, há de facto aqui uma série de outros elementos que têm que ser considerados também para que, com base num diagnóstico, se faça a alteração. Ou seja, não estamos a falar de orçamentos separados para as mulheres, não. Isto não é orçamentos com perspectiva de género. Não estamos a falar de uma análise parcial do orçamento, não. Não estamos a falar de mais despesas e menos impostos. O que nós estamos a falar é de um instrumento para analisar o orçamento em função dos seus impactos nas mulheres e nos homens e para incluir a perspectiva da igualdade entre mulheres e homens em todo o orçamento, inclusive naquelas linhas orçamentais que geralmente as pessoas consideram que são neutras, mas não são. E com base nisso redefinir as prioridades, as políticas, obviamente com expressão orçamental. Eu gostaria de dizer que isto também é um processo que fomenta a participação. Em Portugal já havia um histórico de orçamentos participativos, mas os orçamentos participativos não são orçamentos com perspectiva de género ou sensíveis ao género. Não. Este é um processo que avança com a dimensão da promoção da igualdade, efetivamente. E é participativo na medida em que fomenta a discussão pública. E, portanto, também torna a discussão do orçamento um processo mais transparente. É importante que tanto mulheres como homens percebam como é que aquele orçamento as vai afetar. Obviamente, como tal, afeta a responsabilização dos governos. Sabemos, e não vou avançar muito por aqui, mas sabemos que um orçamento tem receitas e tem despesas. Do lado da receita, podemos olhar, grosso modo, isto é grosso modo, não estou a entrar em detalhes, nas questões das transferências, dos serviços ou dos subsídios, e do lado da receita, podemos olhar para os impostos, taxas de utilização de serviços e outros fundos. E aqui, nos outros fundos, chama a atenção para os fundos estruturais. Num contexto de PRR, há aqui uma componente significativa que vem da União Europeia. Essa componente significativa está obrigada a determinados preceitos também em relação a orçamentos sensíveis ao género. Creio que a minha colega depois falará um pouco mais aprofundadamente sobre isso, mas podemos depois avançar também numa análise de reflexão. De qualquer forma, dizer que, portanto, temos que olhar para a despesa, podemos olhar para a despesa na ótica de quem é que afeta primordialmente, portanto, podemos pensar em despesas que estão relacionadas com a biologia das mulheres, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos, ou despesas relacionadas com questões que socialmente afetam esmagadoramente as mulheres, como a violência nas relações de intimidade. Pronto. Depois podemos olhar para um outro bloco de despesas, que são as que nós chamamos de despesas que fomentam a igualdade de oportunidades e a coesão. Estou a falar aqui, por exemplo, em despesas como as licenças parentais. Depois temos que olhar para as outras. E as outras é a grande questão. Em todos os orçamentos, há um bloco significativo de despesas, geralmente à volta dos 90%, que são consideradas neutras, mas não são. E, portanto, os orçamentos sensíveis ao género devem olhar significativamente para estas outras, para este bloco dos 90%. Estou a falar aqui, por exemplo, em despesas de investimento em infraestrutura. Não são neutras e é importante analisá-las com atenção. Ora bem, nós sabemos em termos internacionais e da experiência dos restantes países que aqui os governos e a vontade política é essencial. Foi o que aconteceu em Portugal em 2018 para avançar com o processo. Sabemos também que não funcionam se não houver um elemento-chave que é o Ministério das Finanças, porque, enfim, no limite e à última da hora e depois de todas as negociações, ele que apresenta o orçamento. Mas os ministérios setoriais têm aqui um papel, porque é deles a iniciativa primeira de apresentar o orçamento na sua área setorial. E, portanto, a área da igualdade em termos governativos, mas a área das finanças, acima de tudo, tem aqui um papel fundamental em qualquer país para isto, de facto, poder avançar. As ONGs de mulheres também, porque as ONGs de mulheres, por natureza,
têm como membros mulheres que vivem as desigualdades no dia-a-dia. E, portanto, têm aqui um papel também de chamada de atenção, de monitorização e de impulso destas matérias. Várias dimensões da igualdade, já referi que estão subjacentes dentro de um orçamento sensível ao género. Gostaria de chamar a atenção para uma diferença que é importante termos presente. Uma análise de género do orçamento é, tal como o nome indica, perceber as implicações nelas e neles das opções políticas. Um orçamento sensível ao género é um processo mais proativo, ou seja, com base nessa análise de género, vai fomentar alterações nos próximos orçamentos com o objetivo de alcançar a igualdade. O orçamento é um ciclo, há um ciclo orçamental e todos os anos há um orçamento, há também um planeamento a vários anos a montante e, portanto, estas matérias têm que seguir todo esse percurso. Sabemos também que isto não é mais do que a efetivação do mainstreaming de género, conceito que foi lançado na Plataforma de Ação de Pequim em 1995, portanto, isto é a efetivação do mainstreaming de género nas finanças públicas. É tão simples quanto isso. Mainstreaming de género é em todas as áreas de política, também nesta área. Eu devo dizer que, em termos internacionais, houve um compromisso para todos os países do mundo alcançarem orçamentos sensíveis ao género em 2015. Já passaram uns anitos. Ainda não chegámos lá. Mas há, de facto, experiências muito significativas. Queria simplesmente chamar a atenção que isto não é uma questão só de mulheres, é uma questão de toda a sociedade. Mesmo os organismos tradicionais das áreas financeiras, das áreas económicas, já o reconheceram. Desde logo o Fundo Monetário Internacional, mas também o Banco Mundial e, obviamente, a Agência Europeia que presta assistência técnica aos Estados-membros, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, já fez o economic case, o business case, de termos igualdade e em termos do que seria a implicação no tradicional indicador, que é questionado pelos movimentos feministas como sendo único, que é o PIB. Ou seja, esta é uma área que já entrou claramente e cada vez mais vai ser significativa porque os recursos cada vez mais são escassos. E isto é significativo que só neste momento de crise do clima, crise ambiental, crise do cuidado em termos mundiais, e o que originou tanto a crise ambiental como a crise do cuidado é o mesmo fenómeno, é um modelo económico ainda patriarcal, que depauperou os recursos do clima e os recursos das pessoas. Lembram-se do que eu falava há pouco, do trabalho, do cuidado e não pago que sustenta a sociedade, acima de tudo feito pelas mulheres. Portanto, sociedades com modelos económicos em que estes recursos que são de todas e de todos, mas estão muito assentes, neste caso sobre elas, é depauperado significativamente, origina uma crise de recursos, não é? E, portanto, o que está subjacente a esta crise é o mesmo fenómeno. As instituições internacionais já o reconheceram, designadamente estas. Para podermos efetivar um orçamento sensível ao género, com perspectiva de género, é, de facto, termos um diagnóstico de base e, portanto, aqui as estatísticas agregadas por sexo são fundamentais. Portugal, de facto, avançou em 2018 com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que tem o horizonte temporal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, e nessa, dentro do Plano para a Igualdade, entre mulheres e homens, alavancou concretamente estas dimensões do orçamento com perspectiva de género. Portanto, houve um projeto piloto em Portugal e, de facto, o artigo 17º da Lei para o Orçamento de Estado de 2018 tinha estas três dimensões. Tinha o objetivo de os departamentos governamentais fazerem um relatório estratégico da análise de género das políticas públicas e como é que se traduzia, em termos orçamentais, de facto, nestas dimensões. Depois, esses tais relatórios deveriam ser compilados e ser feito um relatório pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, um relatório global, e, de facto, finalmente, havia aqui o número 3 deste artigo, que dizia que até ao final de 2018 o Governo apresentaria à Assembleia da República
uma proposta de lei que instituiria um relatório anual sobre a implementação dos orçamentos com impacto de género. O ponto 1 e o ponto 2 foi feito. Houve aqui algum otimismo em relação ao tempo que tudo isto levaria, levou mais tempo do que era inicialmente expectável, e é normal porque a curva de aprendizagem é muito grande. E isto é normal em Portugal, como foi em muitos outros países. O número 3 é que não foi efetivado ainda até hoje. Gostaria só de chamar a atenção no projeto piloto em Portugal. Portanto, houve uma decisão de quais os departamentos governamentais queriam estar envolvidos, e foram estes: a Administração Interna, a Justiça, a Saúde, o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E as medidas de política que foram escolhidas por esses ministérios foram estas que estão aqui identificadas. Gostaria de chamar a atenção para uma na área da Justiça, que corresponde ao exemplo dos tais 90% do orçamento que geralmente são considerados neutros, e que foi escolhida pelo Ministério da Justiça, e que foi esta: a adaptação do edificado dos tribunais. Uma despesa que parece que é tão somente relacionada com a infraestrutura física, efetivamente é muito mais do que isso e pode ter impacto na promoção da igualdade entre mulheres e homens. Como sabem, nós temos um referencial, fomos o primeiro da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul de Prevenção e Combate à Violência sobre as Mulheres e Violência Doméstica, e também, dentro da Convenção de Istambul, há várias medidas relacionadas com o acesso à justiça, designadamente. E nós sabemos que os tribunais muitas vezes não estão adaptados para que vítimas e agressores não se cruzem, por exemplo. Este é um mero exemplo. Portanto, o edificado dos tribunais não é uma despesa neutra em termos de género. Ou seja, quem efetiva os orçamentos com perspectiva de género, sensíveis ao género, tem que perceber da área financeira, mas também tem que perceber de igualdade entre mulheres e homens e dos compromissos internacionais que o Estado português ratificou. Isto é essencial. Ter equipas com estas valências em conjunto é essencial para, efetivamente, podermos ter aqui um trabalho com consequência. Não vou entrar nos pormenores do projeto piloto, só dizer que ele decorreu entre março e outubro de 2018, envolveu informação, sensibilização, capacitação, troca de experiências, formação, reuniões bilaterais com os serviços, reuniões conjuntas com todos os serviços. As pessoas que foram nomeadas para o projeto piloto, algumas eram dos serviços diretamente, outras pertenciam a gabinetes governamentais. Portanto, houve aqui um trabalho muito conjunto de pessoas com diferentes valências e que conseguiram efetivamente levar a cabo este processo. Em termos de operacionalização, como estamos a falar de mainstreaming de género, estamos a falar de processos também, neste caso, processos da área orçamental. E na criação de ferramentas que pudessem responder à integração desta dimensão ao longo do processo, ao longo do ciclo. Começámos com, de facto, um workshop internacional, trouxemos aqui as experiências da Áustria, da Suécia, a experiência europeia do Lobby Europeu das Mulheres também, a experiência do Reino Unido. Por exemplo, a Áustria integrou os orçamentos sensíveis ao género na Constituição. Nós não vamos fazer isso e não achamos que seja necessário, mas há, de facto, diferentes experiências. E não há uma chapa 5. Consoante os contextos e os países, de facto, tem que se fazer o processo de acordo com o contexto nacional. Pronto. Desenvolvemos um guia metodológico, está lá fora também para quem quiser ver, chama-se Orçamento do Estado com Impacto de Género, um guia metodológico para o Estado português. Tem uma componente de teoria e de enquadramento teórico, tem uma componente de evolução destas matérias em termos internacionais e tem também uma ficha de análise, uma template que era usada pelos serviços. Aliás, a própria template foi desenvolvida com os serviços, portanto foi um processo mesmo participado, para fazer a análise de género das suas políticas e dimensões. Depois, chamar a atenção também que, como sabem, quando se faz o orçamento do Estado, há a circular do orçamento, não é verdade? Mais ou menos em agosto que sai, para os organismos públicos preencherem. Portanto, foi necessário fazer aqui um trabalho nessa circular também e criar um anexo específico relativamente a estas matérias. O primeiro anexo que saiu a primeira vez era ambicioso e, na verdade, a maioria dos organismos públicos não tinha participado no projeto piloto. Ou seja, não sabia responder ao anexo. Do universo de todas as entidades em Portugal que contribuem para a formação do Orçamento do Estado,
só uma componente muito reduzida, cerca de 4%, é que tinha participado no projeto piloto. Portanto, notou-se depois, na análise desse anexo, que havia aqui uma discrepância grande na capacidade de fazer, efetivar esta dimensão. Chamar a atenção também que foi criado um pacote formativo de 21 horas, dada às pessoas que participaram no projeto piloto, mas que, desde então, está a ser ministrada no INA. A próxima ação é em setembro e, portanto, as pessoas que tiverem interesse também se podem inscrever. E foi feito um relatório final. Nesse relatório final, com base nas aprendizagens, foram feitas uma série de recomendações. Também teve que se trabalhar no decreto-lei que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado, para que as pessoas responsáveis pelos programas tivessem esta dimensão presente, pudessem desenvolver alguns indicadores para fazer acompanhamento. Pronto. Já estou a voltar para o outro lado, estou quase a terminar. Gostaria só de dizer que, desde então, houve uma evolução. E essa evolução refletiu-se na proposta de Orçamento de Estado para 2021 e 2022. Chamar a atenção que, de acordo com a lei portuguesa, todos os projetos, programas que vão à Assembleia da República têm que responder à avaliação prévia do impacto de género. É obrigatório, de acordo com a nossa lei. E, portanto, quando foi feita a proposta de Orçamento do Estado, foi acompanhada por esta análise que foi feita e entregue no Parlamento. Verificarão que, nesta avaliação prévia, o Governo identifica como é que este orçamento, na globalidade, pretende responder às consequências agravadas da desigualdade decorrentes da pandemia da Covid-19 e identifica medidas de política que lá estão e que têm expressão orçamental e que é suposto contribuírem para reduzir as desigualdades ou promover a igualdade de mulheres e homens, que é o objetivo final. E foi apresentado pela primeira vez um anexo a esse orçamento, dentro de um documento chamado Elementos Informativos e Complementares. E esse anexo identifica objetivos, indicadores, medidas e ações no âmbito dos objetivos estratégicos a que o Orçamento do Estado pretende responder e que são aqueles que afetam toda a Europa e Portugal também, que são as alterações climáticas, no nosso caso, muito em particular, a questão do desafio demográfico e a construção de uma sociedade digital, sendo que a redução das desigualdades é uma prioridade que está presente. Ou seja, foram identificados dados de base de diagnóstico, portanto, estatísticas oficiais relativamente à desigualdade no âmbito destes desafios estratégicos e que estão relacionadas com os objetivos, ao fim e ao cabo, do Orçamento do Estado, não é? E, portanto, nós temos a identificação de objetivos, indicadores e de medidas de política dentro do OE, neste caso estamos a ver 2021, ao qual o OE deve responder. Temos aqui, por exemplo, no âmbito das alterações climáticas, objetivos relacionados com políticas de mobilidade. Portanto, estamos a falar do quê? Das questões dos transportes, das questões das energias limpas, estamos a falar também das questões da agricultura e de como é que mulheres e homens estão nestas situações. As questões dos transportes são particularmente significativas, porque nós sabemos que as mulheres usam mais transportes públicos e fazem viagens mais curtas. Os homens ainda usam mais carros e viagens mais longas. Elas fazem mais curtas, mas fazem mais. Portanto, a questão de como organizamos os transportes públicos tem aqui um impacto significativo na promoção da igualdade entre mulheres e homens. Mas, como veem, há aqui uma série de indicadores que o Governo, na altura, utilizou associado ao Orçamento do Estado. Ou seja, será depois possível ver, numa análise ex post, como é que o orçamento e a sua expressão orçamental contribuiu para reduzir as desigualdades que os indicadores ainda demonstram. Outro dos desafios estratégicos, o desafio demográfico. Objetivos aqui estão as questões da conciliação e lá está a divisão igual do trabalho, de cuidado e doméstico entre mulheres e homens. A tal dimensão subjacente ao funcionamento de uma sociedade com sustentabilidade.
E, portanto, temos aqui uma série de indicadores também. Todas estas medidas têm uma expressão orçamental. E, portanto, um orçamento sensível ao género identifica a expressão orçamental e identifica como é que essa expressão orçamental, dentro do bolo do orçamento, está efetivamente para contribuir para promover a igualdade de mulheres-homens. Sendo que sabemos que, na verdade, todo o orçamento pode contribuir para promover a igualdade de mulheres-homens se efetivamente a vontade política continuar. Também a sociedade digital. Portanto, são estes os objetivos que tínhamos inscritos no Orçamento do Estado no último ano. Todos estes objetivos têm indicadores. As medidas que lá estão inscritas têm uma expressão orçamental. E, obviamente, reduzir as desigualdades. Aqui entram questões como a participação igualitária de mulheres e homens no mercado de trabalho, na atividade profissional, entre as questões da prevenção e do combate à violência, etc, etc, etc. Chamar a atenção que a desigualdade salarial em Portugal, há um estudo recente que está a ser desenvolvido pelo ISEC, pela professora Sara Falcão Casaca, muito interessante, que mostra que, depauperado de várias dimensões que podem estar dentro do cálculo da desigualdade salarial, por exemplo, relacionadas com a antiguidade ou com a idade, há, ainda assim, uma percentagem muito significativa que não é explicada de forma nenhuma. E, portanto, há aqui algo que parece indicar que há uma discriminação de facto e de base no mercado de trabalho. Daí, políticas como estas, designadamente para garantir a participação igualitária e que estão relacionadas com a conciliação, etc., são essenciais. Porquê? Porque quanto mais tivermos homens e mulheres a serem igualmente trabalhadoras e trabalhadores e cuidadores, mais vamos ter uma sociedade que não as vai penalizar por defeito, por construção social. E, portanto, a sociedade como um todo vai beneficiar, tanto elas como eles, como a sociedade. Os equipamentos, numa sociedade envelhecida, naturalmente, a socialização dos cuidados, em termos de equipamentos, com investimento público, é essencial. Não estamos a falar só na área da infância, estamos a falar ao longo do ciclo de vida, designadamente numa sociedade cada vez mais envelhecida, não é? E, portanto, a socialização dos cuidados por via dos equipamentos com financiamento público é uma dimensão significativa para reduzir as desigualdades. Já não estamos só no domínio das metas de Barcelona, queremos mais, queremos Barcelona mais, ou seja, ao longo de todo o ciclo de vida. E todas as outras dimensões, estão aqui muitas, que depois poderão ver com mais atenção. O OE 2022 continua a ter esta dimensão, estamos em discussão neste momento, para a aprovação, exatamente, do Orçamento do Estado, estamos nessa fase. Vemos com muito agrado que há deputadas, designadamente mais deputadas do que deputados, mas ainda assim, vemos com muito agrado que há deputadas a fazer perguntas às ministras e aos ministros relativamente à dimensão de género do seu setor do orçamento. Lembro-me, por exemplo, há 1 ou 2 anos, houve uma deputada que perguntou ao Ministro das Finanças, então, Sr. Ministro, em relação a esta dimensão que avançou, como é que ela está? Lembro-me que ainda há dificuldades também ainda de alguns dirigentes de efetivamente ter aqui uma comunicação efetiva que permita à cidadã e ao cidadão perceber estas dimensões e como é que elas se materializam, mas estamos de facto a fazer um percurso e, designadamente, na discussão deste orçamento, houve uma pergunta, por exemplo, à Ministra da Defesa, aliás, o setor da Defesa pediu-nos uma formação específica que demos agora em março sobre orçamentos sensíveis ao género. Portanto, há vontade política, há interesse, temos que manter isto na agenda. E manter isto na agenda é, de facto, alargar, e daí esta sessão ser fundamental para a população portuguesa, para o setor empresarial, para as associações, para a administração pública, enfim, toda a sociedade perceber o que está a ser feito é fundamental para manter na agenda e para ter impacto na sua realização. Este orçamento, como eu dizia, tem novamente um artigo específico sobre estas dimensões. O relatório do Orçamento do Estado, que o acompanha, tem estas dimensões presentes. Há indicadores nos elementos informativos e complementares. Tinha sido feita a avaliação prévia do impacto de género e, mais recentemente, o Conselho Económico e Social, onde tanto empregadores como sindicatos, como os vários setores da sociedade civil têm assento e discutem
estas matérias. Muito recentemente, agora no dia 10, foi aprovado também um parecer que centraliza os orçamentos sensíveis ao género no seu parecer relativamente ao Orçamento do Estado. Há uma crítica que decorre de um atraso que existe em Portugal, que é a alteração para a orçamentação por programas. Há um atraso em Portugal. Esse atraso tem impacto na devida ancoragem dos orçamentos. Ou seja, há um grupo de trabalho que está a trabalhar estas dimensões. A SIG não sei se estará lá, a DG obviamente é aqui o organismo público essencial que está a trabalhar estas dimensões. E era importantíssimo que desde o início, nesse grupo de trabalho, estas dimensões estivessem presentes para assegurar que a transversalização é feita. E pronto, Orçamento do Estado 2022, novamente temos os objetivos estratégicos que já tínhamos, combater as alterações climáticas, peço desculpa, estou a voltar para trás, o desafio demográfico, a sociedade digital e reduzir as desigualdades. Todos eles incluem objetivos, indicadores e medidas de política dentro do orçamento. A questão fundamental aqui é a montante, fazer a análise prévia, não só do conteúdo, mas da sua expressão orçamental e os seus impactos. Fazer o acompanhamento ao longo do processo, a sua monitorização. E depois, no reporte do próprio orçamento, da Conta Geral do Estado, introduzir também estas dimensões. Torná-las visíveis ao longo do processo, com a intervenção do Parlamento, com a intervenção da sociedade civil, com um trabalho em parceria com a administração pública, como tem feito também. Finalizo dizendo que há uma componente significativa de dinheiros que vêm da União Europeia, no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, e que o Plano de Recuperação e Resiliência vai obrigar os Estados a identificar, a ter uma métrica que identifique as despesas que estão relacionadas com a promoção da igualdade entre mulheres e homens. Há outras dimensões que os Estados vão ser obrigados a identificar em termos de métricas e de tracking da despesa. Esta é uma delas. Porquê? Porque o Plano de Recuperação e Resiliência foi feito na sequência da Covid-19, das consequências desastrosas em relação à igualdade de mulheres e homens e os retrocessos, de facto, que aconteceram por toda a Europa. Portanto, o PRR tem que responder às desigualdades agravadas que aconteceram. E, para tal, nós, enquanto sociedade, temos que ter um mecanismo que nos permita verificar isso. É importante que os instrumentos de comunicação do próprio PRR tornem evidente esta dimensão. O site do PRR deve torná-la evidente. É uma das recomendações que está, por exemplo, neste parecer do Conselho Económico e Social. E, obviamente, o próximo quadro financeiro em termos de fundos estruturais, o Portugal, que responde à estratégia Portugal 2030, obviamente também tem que ter esta dimensão transversalizada. Na atribuição dos financiamentos, também é possível introduzir estas dimensões. E aqui as empresas, obviamente, também têm um papel muito significativo. As empresas, enquanto entidade empregadora, as empresas, enquanto entidade que presta serviços à sociedade como um todo, ou que vende serviços à sociedade como um todo, porque estamos no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão em risco. Portanto, temos uma janela de oportunidade, porque a União Europeia, na sequência desta crise, avançou com uma política de investimento, não foi como no passado, foi uma política austeritária, não, é uma política de investimento, temos uma janela de oportunidade, estamos a falar de recursos públicos. Os recursos públicos de todas e de todos. Portanto, queremos também verificar como é que eles vão efetivar nos avanços da igualdade entre mulheres e homens, que, como as Nações Unidas dizem, é benéfico para a sociedade e para o planeta. Precisamos de uma economia e de um modelo económico e de sociedade que funcione para as pessoas e para o planeta. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Fernandes, pela intervenção exaustiva, não é, de escalpelizar o processo de construção e de avaliação do orçamento sensível ao género. Desde logo ressalta a ideia de que tem de haver uma convergência entre duas áreas, o domínio nomeadamente da área financeira e o domínio também das questões da igualdade. Ou seja, estas duas áreas têm que convergir
e têm que ser, no fundo, indissociáveis, não é? Se estamos a construir orçamentos com perspectiva de género. Dado que a importância dos indicadores de avaliação de apoio aos orçamentos assumem aqui um papel fundamental, os indicadores de impacto, eu agora passaria a palavra à Ana Fernandes para me falar do processo da experiência da Comissão para a Igualdade de Género neste processo, na construção dos indicadores, na análise dos indicadores e no olhar sobre a construção dos orçamentos com perspectiva de género. Muito obrigada, Luís. A todas e a todos presentes na sala, bom dia a todos e a todos que nos estão a acompanhar online. Antes de mais, em nome da SIG, começo por agradecer à APE a organização deste evento e o facto de nos terem convidado a poder organizar esta sessão que naturalmente escolhemos desde logo o título Orçamentar para a Igualdade, que nos parece ser o assunto do dia. Um grande assunto do dia, porque quando começamos a pensar qual será o instrumento de política que nos poderá ajudar a avançar com mais capacidade e com mais resultados, pensamos no Orçamento de Estado com perspectiva sensível ao género, dado que dessa forma será a maneira de efetivamente termos medidas que promovam a igualdade entre mulheres e homens, quer diretamente, se forem sendo ou não neutras, quer caso seja necessário, com ações positivas e medidas que promovam efetivamente e alavanquem esta nossa intenção de promover a igualdade entre mulheres e homens e eliminar qualquer tipo de discriminação. Muito obrigada, Ana Fernandes, pela sua apresentação. Agradeço imenso o enquadramento que fez, que facilitou imenso tudo o que gostaria de trazer para discutir convosco. Dizer que esta questão não é uma questão nova. O Canadá já o faz há mais de 20 anos e, portanto, não é uma coisa excêntrica que aparece aqui, nós, a SIG, neste caso com a Ana Sofia, a falar sobre esta temática. Existe há muito tempo desenvolvido por outros países, nomeadamente o Canadá, e se tiverem a oportunidade de consultar o serviço, conseguem ver que parece uma coisa muito simples de fazer, a forma como comunicam os resultados, tudo aquilo parece fantástico e eu que gosto muito de informação objetiva, olha, que fantástico, vamos conseguir fazer isto, vamos já convidar o Ministério das Finanças a juntar-se a nós e vamos fazê-lo já no próximo ano. Efetivamente, não é um processo simples e nós, SIG, achamos que é um processo que tem que ser feito de forma gradual. Aliás, desde 2018 que estamos a fazê-lo, o país está a avançar com este objetivo. É um assunto que outros países já estão a fazer, é um assunto que o próprio Tribunal de Contas Europeu vem dizer e reclamar, a dizer que no último orçamento não foi colocada a perspectiva de género na sua dimensão e, portanto, lamenta que assim seja, diz-nos que só 21,7% dos indicadores que são apresentados nesse contexto do orçamento europeu é que estão desagregados por homem e mulher e diz também que só 6,1% das medidas apresentadas é que estão relacionadas com a promoção da igualdade. E, portanto, eu julgo que estamos aqui, de facto, num contexto muito favorável para avançarmos neste sentido. Há vários países que já desenvolveram várias metodologias, não há a metodologia para a implementação do orçamento com perspectiva de género, desde Espanha, se me posso ajudar, Espanha, Itália, Áustria. Sim, e quando olhamos para as experiências que estão a fazer e para a metodologia que estão a implementar, são todas diferentes. Não temos a metodologia e, portanto, temos que encontrar nós, Portugal, a melhor forma de avançarmos neste sentido. Como referi, na nossa opinião, desde 2018, até por este projeto piloto, que estamos a avançar neste sentido. Desde logo, a Estratégia para a Igualdade e Não Discriminação tinha contemplado, o Plano para a Igualdade entre Mulheres e Homens tinha contemplado medidas concretas para se avançar neste sentido, nomeadamente a formação dos decisores, e neste momento o INA já tem uma formação específica nesta área, e, portanto, é de louvar esta perspectiva de nos parecer importantíssimo sensibilizar todos e todas as pessoas,
o ideal, e em especial as pessoas envolvidas na dimensão do orçamento. Por outro lado, relativamente ao anexo 9, desde 2018, tenho aqui os dados já de 2019, o anexo 9A que a Ana Sofia já referiu, onde as entidades, os serviços são convidados a apresentar as medidas que, do seu ponto de vista, e a seguir vamos ouvir pelo menos 2 medidas nessa linha, são convidadas a apresentar as medidas que promovam a igualdade entre mulheres e homens e que promovam a não discriminação, como é óbvio. E é interessante verificarmos que em 2018, isto num universo de 628 entidades, em 2019 tivemos 135 entidades a responder e em 2021 já tivemos 217 entidades a responder a esse anexo, ou seja, 35%. Portanto, estamos aqui neste processo de envolver todas e todos para esta temática e para esta preocupação. E, portanto, há 4 grandes objetivos estratégicos que estão associados, quer aos indicadores já falados. Foi também um avanço que se fez e a partir de 2020 tivemos estes indicadores apresentados e que, no fundo, o que é que nos dizem? Dizem-nos que é o momento, olhamos para aqueles indicadores e então podemos fazer aqui uma reflexão, ver anualmente, pelo menos, ver a evolução e, eventualmente, e desejavelmente, medir o impacto dos orçamentos nestas dimensões identificadas, tais como construir uma sociedade digital, reduzir a desigualdade, a questão da dimensão demográfica e as questões da alteração climática, dimensão muito relevante e cara para todos nós, como tem sido já referido nas sessões anteriores. Portanto, este é um processo que se vai fazendo com o envolvimento dos serviços e com a sociedade em geral. É preciso capacitar, formar, avaliar e saber exatamente qual é o nosso ponto de situação relativamente à legislação e à avaliação prévia do seu impacto, não só aquela que vai ao Parlamento, como já referido, mas também a que é proposta pelo próprio Governo. Neste momento temos a Planap que faz essa avaliação prévia dos atos que são propostos e já o faz desde 2018, à semelhança do Parlamento, que é também desde 2018, e é necessário então continuarmos este processo de formação e de sensibilização. É também necessário, em conjunto com as finanças, que evidentemente são o parceiro, são a entidade que tem, no limite, que implementar um orçamento com perspectiva de género connosco, com todas e todos nós, como é evidente. Aliás, é um processo participativo, a sociedade civil tem que estar envolvida, nomeadamente as organizações não governamentais representantes de mulheres, para que efetivamente consigamos avançar e avançar e dar este salto, digamos assim. É interessante vermos que há um país, numa das metodologias, que cria no próprio Ministério das Finanças um serviço que só faz isto. E, evidentemente, que esse serviço tem que ter especialistas em orçamento, como não poderia deixar de ser, e especialistas em igualdade entre mulheres e homens e não discriminação, para se poder avançar neste sentido. Porque, de facto, é preciso saber sublinhar e reforçar que todas as nossas medidas de orçamento têm impacto nas mulheres e nos homens. E, portanto, sabendo isto, por vezes algo que pode não nos parecer assim nada claro, imaginando fazer a construção de um bairro social para algures, que nos parece que fica muito central e que vai resolver o problema gravíssimo do acesso à habitação, aliás, dimensão também já considerada no plano de resiliência. É preciso alguém ir olhar para esse projeto e ver e medir, primeiro saber quantas pessoas, mulheres e homens, é que vão ser abrangidos por essa medida e saber se efetivamente estão reunidas todas as condições de mobilidade, de acesso a serviços facilitadores da conciliação, para que efetivamente essa medida seja ou neutra ou positiva para a promoção da igualdade entre mulheres e homens. E, portanto, isto é
é algo que tem que estar conciliado. Quando pensamos, mas como é que isto se vai fazer? Quer dizer, eu acho que não há um momento a partir do qual que vamos ter todo o orçamento de Estado com perspectiva de género. Talvez possamos avançar passo a passo, não sei se setorialmente, se com algumas experiências e avançar com as áreas onde há informação, porque evidentemente tudo isto tem que ter um suporte de informação por trás e pegando agora efetivamente na questão que o Luís colocou, é necessário a sociedade portuguesa dispor cada vez mais e no limite toda a sua ação estar caracterizada desagregada por homens e mulheres, por sexo. Já algo tem sido feito neste sentido, ou seja, a própria estratégia de inovação e modernização do Estado e a administração pública para o período 2020-2023 vem dizer que, efetivamente, as fontes administrativas, as que são produzidas pelos serviços públicos, têm que ser sempre desagregadas por sexo. É algo que, naturalmente, também não se consegue de um dia para o outro. Os serviços têm que investir, têm que mudar os seus sistemas e, portanto, também não há aqui o momento H que todos nós vamos começar a produzir informação por sexo, mas vamos gradualmente avançar nesse sentido e está dito claramente que é uma intenção do Governo promover essa informação. Há também um projeto ao nível do INE, financiado pelo IA Grant, que está a promover a revisão, a ponderação e as alterações necessárias para termos aqui um verdadeiro sistema, neste caso estatístico nacional, que tenha e disponha informação desagregada por sexo. Este é um requisito absolutamente fundamental para se poder avançar, porque é impossível conhecer, avaliar, ou saber, inclusive, o impacto que possa existir numa determinada medida orçamental sem termos essa informação. Aliás, um exercício absolutamente elementar que eu gostaria muito de fazer em breve, era saber de todas as medidas que estão orçamentadas quais são os abrangidos expectáveis homens e os abrangidos expectáveis mulheres, quanto mais não fosse para calcularmos aqui um custo unitário. Naturalmente, fica muito aquém, este exercício fica muito aquém daquilo que nós precisamos para avançar efetivamente com o orçamento com perspectiva de género, mas poderia ser a primeira parte. Portanto, temos a administração pública a dizer que, sim senhora, vamos fazer todos os esforços para produzir os dados de fontes administrativas desagregados por sexo e temos o próprio INE, a entidade coordenadora do Sistema Estatístico Nacional, a fazer este projeto que em breve vamos poder ter acesso e, naturalmente, contamos ter um maior número de indicadores desagregados por homens e mulheres. A SIG retomou o seu boletim estatístico e que está disponível no site, onde fazemos de uma forma sistemática e publicamos toda a informação que neste momento existe desagregada por sexo, desde o emprego, à saúde, educação, formação e, inclusive, o boletim que publicámos no ano passado tinha uma área destinada às questões de Covid, que infelizmente faziam e fazem parte dos nossos dias e o diferente impacto que lá está, que tem entre mulheres e homens, como já foi referido. Portanto, o orçamento de Estado com perspectiva de género está a acontecer no nosso país, já foi feito grande investimento, começando logo por este projeto piloto já referido, as alterações ao próprio orçamento, as alterações legislativas, não sei se aconteceu alguma coisa, deixei de ter imagem. Não sei se estou online, se posso continuar. Ou se vamos... Sim, eu ia mesmo acabar agora. É um processo, estamos em processo. Portanto, estamos com uma hora de atraso, é isso? Temos margem até... Não. Agora podemos, se calhar, passar já à outra mesa, sim. Nós, as duas mesas, temos que, imperativamente, acabar à 1 da tarde. Sim. E, portanto, é um processo. Vamos continuar a apostar na formação, capacitação, avaliação, diagnóstico e recomendações e passar à prática, naturalmente, com o Ministério das Finanças para avançarmos neste sentido. E temos boas notícias, nomeadamente um projeto que submetemos à assistência técnica que vamos ver imediatamente a seguir. Obrigada. Muito haveria
Muito mais haveria a dizer, nomeadamente foi aqui aflorado pela Ana a questão da importância da formação para se disseminar a cultura de construção de orçamentos com perspectiva de género pela administração pública. Foi referido também pela Ana Fernandes a questão também do alargamento destas práticas ao mundo empresarial. É outra questão também é outra questão que estará no horizonte. Mas tudo isto é um trabalho na longa duração, gradual, e que obrigará necessariamente não apenas a ter políticas públicas orientadas para a promoção da igualdade entre mulheres e homens, mas também a implicação de toda a sociedade civil e do mundo empresarial. Só assim conseguiremos chegar a uma sociedade mais igualitária, que no fundo é o objetivo do orçamento com perspectiva de género. É um instrumento para alcançarmos uma sociedade mais justa, mais igualitária entre homens e mulheres. Também a questão dos territorialização das políticas, porque a o sociedade orçamento... civil, sim. O Estado nas suas várias dimensões, central, regional e local. Porque não se aplica apenas ao orçamento de Estado, aplica-se a qualquer orçamento, esta perspectiva, como é evidente. Quando falamos na administração pública, falamos nos vários níveis da administração pública. E pronto, terminaria aqui, com grande pena minha, porque mais perguntas eu tinha aqui para fazer.